Bom dia, quinto ano. Vamos lá para a nossa última aula da semana número 2, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com as páginas 52 a 57. Vai ser uma aula um pouquinho extensa, porque nós temos muita coisa para revisar e muitos exercícios para resolver. Então vamos lá, a última aula da segunda semana de quarentena. Bom, o assunto de hoje é divisão, certo? Bom, e quando a gente fala em divisão, primeira coisa que a gente tem que pensar né, por que divisão, quais ideias estão associadas à divisão. Então, a divisão ela tem a ideia de dividir alguma coisa, né, quando você dividir alguma coisa em partes iguais. Tá? Então, quando você tem a ideia de dividir alguma coisa em partes iguais, é a ideia de divisão. Por exemplo, comprei um tênis que custava R$ 100 e eu vou dividir em 5 parcelas, em 5 prestações. Então eu vou pagar todo mês R$ 20, tá? Então peguei os R$ 100 e dividi em 5 partes iguais, que vão dar R$ 20 cada parte. Uma outra ideia que a gente usa aqui para divisão é a ideia de comparação, tá? Principalmente quando a gente fala em medidas, né? Então, quero saber, por exemplo, quantas vezes alguma coisa cabe dentro de outra, principalmente uma medida, né? Quando a gente vai comparar, então, o comprimento aí, o tamanho das coisas. Bom, além disso, né, quando a gente tem uma divisão, os números que estão ali envolvidos, né, eles recebem nomes. Por exemplo, nessa divisão aqui, do 18 pelo 3, esse 18 aqui, ele é chamado de dividendo, tá? Então, esse 18, ele é o dividendo. Bom, o 3, que fica na chave, né, é o que nós chamamos de divisor. Então, o dividendo, ele sempre vai ser dividido pelo divisor. O resultado da divisão também tem um nome, a gente tem que saber o nome dele. Ele se chama quociente. Tá? Então, o resultado da divisão, é o 6 nesse caso, né, ele é chamado de quociente. Quociente. E o que sobrar da minha divisão, né, no caso aqui esse 0,0, é o que nós chamamos de resto. Então, esse aqui é o resto. Pessoal, e para finalizar nossa parte teórica aqui, a gente tem que saber que existem divisões que são exatas, né, e divisões que não são exatas. Então, quando é que uma divisão é exata? Quando, por exemplo, eu pego 12 e divido pelo 3, essa divisão dá 4 e não sobra nada. Então, quando o resto é igual a zero, a divisão é exata, tá? E quando que ela não é exata? Por exemplo, eu vou pegar o 15 e dividir pelo 7, tá? 15 dividido por 7 vai dar 2 e vai sobrar 1, tá? Então teve resto 1. Então quando o resto for maior que zero, aí a gente classifica a divisão como não sendo exata. Bom, beleza, professor, entendi as ideias, lembrei os nomes aí dos números que estão envolvidos numa divisão, dividendo, divisor, quociente e resto, tá? Lembrei que é uma divisão exata e não exata. Mas agora, como é que eu resolvo a divisão, né? Como é que eu calculo aí uma divisão? Pelos algoritmos. Então a gente tem dois algoritmos que nós trabalhamos, tá? O da estimativa, que também é chamado de método americano, e ele consiste exatamente em fazer uma estimativa. Então eu vou colocar alguns exemplos, mas eu já adianto, tá? Não é o método que nós utilizamos. Nós utilizamos o algoritmo usual, que eu também vou trabalhar. Mas ele é interessante da gente usar para a gente perceber depois no algoritmo usual quais são as relações que existem. Então, por exemplo, ó, 45 dividido por 3. Eu posso pensar assim, olha, eu tenho R$ 45 e eu vou dividir para 3 crianças. Então eu posso começar dando uma cédula de R$ 10 para cada criança. Se eu der R$ 10 para cada uma das crianças, 10 vezes 3 é 30, né? Dos R$ 45 que eu tinha, vão sobrar 15. Agora não dá mais para eu dar uma cédula de R$ 10 para cada criança, mas dá para eu dar uma cédula de R$ 5 para cada criança. 5 vezes 3 é 15 e não sobra nada. Não sobra nenhum dinheiro.
No total, qual foi o valor que eu dei para as crianças? R$ 15, né? 10, depois mais 5. R$ 15, tá? Peguei um exemplo bem fácil aqui para a gente trabalhar com dinheiro. Mas olha só, sempre que eu for usar o algoritmo da estimativa, eu vou procurar trabalhar com dezenas exatas. Então, eu vou pensar no 10, no 20, no 30, no 40. Então, eu sempre procuro dezenas exatas. Ou até mesmo centenas. Eu posso pensar em centenas exatas. 100, 200, 300, 400 e assim por diante, tá? Ou apenas unidades mesmo, né? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4, ok? Então vamos pensar dessa maneira. Ah, eu queria usar o 37, professor. Posso? Pode. Mas convém você usar o 30, que é mais fácil. Depois usar o 7, tá? Bom, vamos falar um pouco mais da estimativa. Então, olha, como é que eu faço 245 dividido pelo 7 usando a estimativa? Bom, primeiro é bom saber que a gente trabalha com o número inteiro na estimativa, né? Então eu tenho que pensar assim, quantas vezes o 7 cabe dentro do 245? Será que cabe 10? Será que cabe 100? Tá? Então vamos pensar assim. Bom, 100 vezes 7 dá 700, então não posso usar o 100, eu tenho que pensar em dezenas. Será que cabe 10 vezes? Cabe, porque 10 vezes 7 dá 70. E 20 vezes, será que cabe? 20 vezes 7, 140, cabe também. Será que cabe mais algumas vezes? Será que cabe 30 vezes? Bom, 30 vezes 7 dá 210, então cabe 30 vezes. Então é isso que eu vou usar, tá? Então o 7 ele cabe 30 vezes no 245. 30 vezes o 7 dá 210. Então vão sobrar aqui 35 unidades. Agora, quantas vezes o 7 cabe no 35? Bom, se eu conhecer a tabuada um pouco, eu sei que são 5 vezes. 5 vezes 7 dá 35 e não sobra nada. Cinco vezes 7 dá 35 e não vai sobrar nada. Beleza? Então esse foi um método que eu encontrei aqui para encontrar o 245 dividido por 7. O único problema assim, desse método é que ele não tem uma forma única de fazer. Cada um pode começar fazendo da forma que bem entender. Por exemplo, alguém poderia ter pensado assim, com certeza o 7 cabe 10 vezes lá no 245. 7 vezes 10 dá 70. E aí eu vou ver quanto vai sobrar. Bom, vai sobrar aqui 175. Então o 7 cabe mais 10 vezes no 245. 10 vezes 7 dá 70. E vão sobrar aqui 105. O 7 cabe mais 10 vezes no 70. 10 vezes o 7 cabe mais 10 vezes no 105. 10 vezes 7 dá 70. Vai sobrar aqui agora 35. Certo? Bom, e agora o 7 cabe 5 vezes no 35 e não sobra nada. Então perceba que dessa maneira a conta ficou bem maior, né? Ficaram muitos mais números escritos no algoritmo, tá? Mas eu cheguei no mesmo resultado. Vou chegar aqui no resultado final, que é 35. Somando tudo dá 35, tá? Então esse é o método da estimativa. Você faz uma estimativa, né, de quantas vezes o 7 ia caber no 245. Depois eu faço uma estimativa de quantas vezes o 7 vai caber no que sobrou. Depois, quantas vezes o 7 cabe no que sobrou. E assim por diante. Então a gente vai trabalhando sempre com o número inteiro e com o que sobra desse número depois. Ele é fácil? É, porque você pode escolher o número que você quiser aqui, né? E o último exemplo da estimativa, 3.381 vou dividir por 32. Então eu tenho que pensar quantas vezes o 32 cabe dentro desse número. Vamos pensar em dezenas exatas. 32 vezes 10, todo mundo sabe que dá 320. Então com certeza cabe 10 vezes. E 100 vezes? 32 vezes 100 dá 3.200. Então também cabe 100 vezes. Então eu vou começar com esse. O 32 cabe 100 vezes no 3.381. E ainda vai sobrar aqui, ó, uma boa quantidade. Vai sobrar 181. 181.
Agora eu tenho que pensar quantas vezes o 32 cabe no 181. Então vou chutar ali. Será que cabe 5 vezes? 32 vezes 5 dá 160. Cabe. Então vou colocar o 5. O 32 cabe 5 vezes no 181 e ainda vai sobrar 21. E agora o 32 cabe quantas vezes no 21? Não cabe mais nenhuma vez, né? Não dá para colocar uma vez o 32, porque vai faltar número para fazer a conta de menos. Então, terminou minha conta, né? O total que eu obtive aqui foi 105 e o resto foi 21. Repare que essa divisão ela não é exata, né? Porque ela tem um resto aqui que é igual a 21. As outras duas, elas foram exatas, né? Aqui deu 15 com resto zero e essa deu 35 com resto zero também. Então esse é o método da estimativa. Nós já vimos um pouco dele ano passado, né? Mas o que a gente trabalha mesmo é com o usual. Tá? O usual a gente tem que pensar da seguinte maneira. Nós não vamos dividir o número inteiro de uma vez, nós vamos trabalhar com a ordem desses números. Então, por exemplo, aqui o 64, ele tem 6 dezenas, 4 unidades. Quando eu dividir isso por 4, então espera-se que o resultado também tenha dezenas e unidades, certo? Então a gente vai trabalhar com uma ordem de cada vez, sempre da maior ordem. Então a gente começa pela maior ordem do número. Então olha só, eu vou começar dividindo 6 dezenas para 4. Tá? Então vamos pensar assim, ó, eu tenho 6 balas para eu dividir para 4 crianças. Né? Se eu tiver 4 crianças, dá para eu dar quantas balas para cada criança? Dá para eu dar uma bala para cada criança, né? E ainda vão sobrar 2 balas, certo? Então, olha só, 6 dividido por 4 dá 1. Tá? E agora tem que saber quanto sobra. Para saber quanto sobra, eu faço a conta de vezes. 1 vezes 4 é 4. E faço a conta de menos. 6 menos 4, 2. Bom, sobraram 2 dezenas. Agora eu vou dividir, vou abaixar as 4 unidades, juntar com as 2 dezenas. Vão ficar 24 unidades. Né? 2 dezenas é 20, mais 4 unidades, 24 unidades. E aí eu vou dividir o 24 pelo 4. Tá? No ano passado, a gente costumava colocar a tabuada do 4 aqui para consultar. Né? 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Então eu sei que 24 dividido por 4 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 6. 6 vezes 4 é 24, não sobra nada aqui. Então, uma divisão exata e o resultado foi 16. Então, 64 dividido por 4 dá 16. Pensando na estimativa, né, esse 16 nada mais é que 10 mais 6, certo? Então, daria para fazer uma boa relação aqui entre a estimativa e o algoritmo usual. Então é isso, né? Só para recordar. Então a divisão é a única operação matemática que começa pela maior ordem. Todas as outras a gente sempre começa pela unidade. Essa aqui eu comecei pela dezena, que era a maior das ordens. Agora eu tenho uma divisão aqui com centena. Centena, dezena e unidade. 128 dividido por 5. Veja só como é que eu vou realizar essa divisão. Então, ó, se eu tenho uma divisão com centena, dezena e unidade, então no meu resultado eu também vou ter aqui centena, dezena e unidade. E aí, olha só, eu vou pegar uma centena, vou pegar aqui uma centena e vou dividir essa centena por 5. Agora pensa bem, dá para dividir 1 para 5? Se eu tiver uma caneta, dá para eu dividir para 5 crianças? Não, né? Vai ficar 0 para cada criança. Então, quando eu dividir a centena por 5, vai dar 0. Então, uma centena dividido por 5 são 0 centenas. Ok, professor. Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Se eu já vi que não dá para dividir a centena, que a centena vai ser 0, então eu vou agrupar, eu vou juntar a centena com a dezena. Bom, uma centena são 10 dezenas, mais 2 dezenas daqui são 12, né? Então eu tenho 12 dezenas. 12 dezenas dividido por 5 vai dar 2, tá? Então lembra da tabuada, 5, 10, 15, 20, tá? Então, ó, 1, 2. 2 vezes 5 dá 10. E aí vai sobrar 2 dezenas ainda. Agora eu vou abaixar as unidades, vão ficar 28 unidades. E eu vou dividir as 28 unidades por 5. Só, a gente
precisa evoluir, né? Então, quem quiser ainda pode ir colocando a tabuada aí do lado, tá? Mas eu vou tentar fazer mais mentalmente agora, certo? Ou usar só os números que convém. Então, quantas vezes o 5 cabe no 28? Bom, a gente sabe que da tabuada do 5 tem 5 vezes 5, que é 25, né? Então, o 5 cabe 5 vezes no 28. 5 vezes 5 é 25. E ainda vão sobrar 3 unidades. Então, essa divisão ela não foi exata e deu 25 como resultado. Quociente 25. Olha só, gente. Nesse primeiro exemplo, eu escrevi aqui, né? Que vão dar 0 centenas. Mas desde o ano passado, a gente já quando é uma situação dessa, né? A gente já nem coloca esse zero, essas 0 centenas aí, certo? A gente pula a parte das centenas, porque nós já vimos que não dava para dividir uma centena por 5, só colocaríamos, né, o 25 aí. Mas aí é uma questão de gosto também. As primeiras eu vou fazendo assim bem passo a passo, depois a gente vai tentando pular algumas etapas para ir mais rápido. Só, e a última continha que eu vou fazer aqui como exemplo, antes de começar a preencher a apostila, é a divisão do 9.487 pelo 23. Então, aqui esse número ele tem unidade de milhar, tem centena, dezena e unidade. Então, no meu resultado vai ter unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, vamos começar pela unidade de milhar. Se eu for dividir 9 unidades de milhar para 23, é claro que não vai dar, né? Ou, se eu preferir, falar que vai dar zero, né? 9 dividido por 23 vai dar zero. Então, a unidade de milhar ficou com o algarismo zero. Agora eu vou juntar a unidade de milhar com a centena e vão ficar 94 centenas. Agora eu consigo, né, dividir 94 para 23. Então eu preciso pensar quantas vezes o 23 cabe no 94. É claro que é mais que uma. Então eu nem vou montar aqui 1 vezes 23, vou logo por 2 vezes 23. Deu 46. Será que cabe mais que 3 vezes? 23 vezes 3 dá 69. E se eu fizer 23 vezes 4, vai dar aqui 12 sobe 1, 92. Então, olha só, o 23 ele cabe 4 vezes no 94, né? 4 vezes 23 é 92, e ainda vão sobrar 2 centenas. Bom, dividir as centenas, agora eu tenho que pensar nas dezenas. Tem 2 centenas sobrando aqui embaixo, né? Então, eu vou juntar essas 2 centenas com as 8 dezenas que vão descer. Então, vou descer 8 dezenas aqui do lado, vão formar 28 dezenas. E aí eu vou dividir o 28 pelo 23. Bom, é claro que o 23 cabe uma única vez no 28, né? Uma vez 23 dá 28. Vão sobrar 5 dezenas. E agora a gente tem que pensar nessas 5 dezenas como valendo 50 unidades e juntar com as 7 unidades que já tinham lá em cima. Então ficaram 57 unidades. E aí pensar quantas vezes o 23 cabe no 57. Bom, eu já tenho algumas multiplicações prontas aqui. E eu sei que o 23 vai caber no máximo 2 vezes dentro do 57. 2 vezes 23 é 46. Vai sobrar 11, né? Então essa divisão ela não é exata. Dá 412, sobra 11. Só, então perceba que eu não montei a tabuada inteira do 23. Eu fui montando de acordo com aquilo que eu precisava, tá? Então foi isso que eu disse na tela anterior, que eu não vou ficar mais montando a tabuada toda, a gente vai trabalhar só com os números que for mais convenientes. Assim a gente perde menos tempo, né? Uma vez que não vamos montar a tabuada inteira. Só, então era assim, mais para recordar essa primeira parte, falar dos termos da divisão, das ideias relacionadas, divisão exata, não exata, recordar o algarismo o algoritmo da estimativa e o algoritmo usual, que é o que a gente usa. Vamos lá para a apostila, então? Então, a apostila vai começar falando da divisão, né? A escola organizou uma saída para um estudo de meio com a turma, que é composta de 28 alunos. Beleza. A viagem teve um custo total de R$ 5.684. Quanto cada aluno pagou pela viagem? Então, olha só. Todos os alunos pagaram uma quantidade igual pela viagem. Então, se eu quero saber o valor que cada aluno pagou, eu vou pegar o total do valor da viagem e dividir
né, pelos 28 alunos. Tá? Então, eu vou dividir esses 5.684 em parcelas iguais entre os 28 alunos. Não é justo que um pague mais, outro pague menos. Tá? Então, vou fazer uma divisão de parcelas iguais. Olha só, para resolver essa situação, precisamos dividir o total gasto pela quantidade de alunos. E aí a apostila vai trabalhar as duas maneiras que a gente viu nos slides anteriores, né? Tem o cálculo da estimativa aqui e depois o algoritmo usual. Bom, pela estimativa, olha só. Primeiro, estimamos quantos 28 cabem em 5.684. Nesse caso, consideramos que caibam 100. 100 vezes 28, 2.800. Então, realmente, cabe 100 vezes o 28 lá dentro. E a hora que eu fizer 100 vezes 28, vai dar 2.800. Fazendo a conta de menos, eu vejo quanto sobra. Então, sobrou 2.884. Agora, novamente, a gente vai pensar. Ó. Então, ainda restam, né, 2.884 para dividir para 28. Estimamos novamente mais 100 vezes. Dessa vez, vão sobrar 84. Então, olha só. 100 vezes 28 dá 2.800 e sobra 84. Bom, agora, como 3 vezes o 28 é igual a 84, então agora a gente vai colocar que o 28 cabe 3 vezes dentro do 84 e fazendo a conta de menos aqui a gente percebe que sobra 0. Temos resto 0. Tá? O quociente dessa divisão é a soma dos quocientes parciais. Então, depois que eu calculei toda a divisão, eu vou pegar os quocientes parciais e vou somar, dá 203. Né? O ano passado foi uma questão de prova, essa ideia de quocientes parciais. Né? E vocês estavam com bastante dificuldade. Então, o que são os quocientes parciais? São esses resultados que a gente foi obtendo como quociente. Né? O 100, 100 e 3. Então, foram 3 quocientes, mas não era o quociente total, eram quocientes parciais. E aí o quociente total é a soma deles, né? 100 mais 100 mais 3. Então, pessoal, preencham aí na apostila de vocês, página 52, tá? Não vão esquecer de preencher as atividades da apostila. Essa parte a gente preenche juntos. Só pelo algoritmo usual, a gente tem aqui, ó. Como 5 unidades de milhar divididas por 28 não resultam em unidade de milhar, colocamos 0 no quociente e dividimos 56 pelo 28. Então, olha só, quando foi tentado dividir o 5 pelo 28, o resultado deu 0. Tá? 5 não se divide para 28. Aí foi necessário fazer o quê? Pegar os 56 para dividir pelo 28. Então, de acordo com o texto aqui, ó, dividindo 56 centenas por 28, obtemos 2 centenas. Então, está aqui, 2 centenas. Só que 2 vezes 28, 2 vezes 28 dá 56, né? Então, o resto aqui, ó, que a gente vai obter vai ser 0. Né? 56 menos 56 sobra 0. Bom, agora a gente vai abaixar a dezena. Como 8 dezenas divididos por 28 não resulta em dezenas, colocamos 0 no quociente e dividimos 84 por 28. Então, uma pausa aqui, ó. Quando abaixa a dezena, né, abaixou a dezena aqui, ficou 8. Abaixou, gente, eu tenho que dividir. Essa é uma regra da divisão e eu não posso deixar de cumpri-la, tá? Abaixou algum algarismo, você tem que juntar ele com o que estava do lado ali. No caso era o 0, né? Então, vai ficar 8 da mesma forma. E abaixou, tem que dividir, tá? Só que 8 dividido por 28 dá 0, tá? Então, eu não posso esquecer de colocar 0 aqui na dezena. Então, quando eu dividi a dezena, né, por 28, o resultado foi 0. Depois, o que eu tive que fazer? Abaixar a unidade aqui do lado, né, e juntar com 8 para formar o 84. Né? Não é juntar e adicionar, né? É juntar para compor o número. 8 dezenas mais 4 unidades, 84. E aí sim, o 84 dividido pelo 28 dá 3. Né? E resta 0. Ó, observe um rascunho que foi feito aqui, né? No rascunho ele não montou a tabuada inteira do 28, ele apenas foi montando de acordo com a necessidade que ele teve. Só, então aí está uma apresentação, né? A página 52, para a gente preencher juntos.
Acho que toda aquela revisão que eu passei antes também ajuda. E agora a gente vem para a parte de exercícios. Então são 3 exercícios, são bastante exercícios nessas páginas, né? Então eu peço que você sempre pause o vídeo antes de começar um exercício e tente fazer sozinho, tá? Tente fazer o exercício antes do professor. Depois você vai soltar o vídeo só para corrigir se acertou, se errou, se ficou com dúvida em alguma coisa, volta o vídeo, vê de novo, né? Escuta com bastante atenção. Mas se ainda assim persistirem as dúvidas, pode mandar lá no fórum da plataforma do Uno, que conforme for dando tempo eu vou responder. Então vamos lá, a primeira questão. Ó. Silvano organizou um evento na cidade vizinha para os 270 funcionários da sua empresa. No dia marcado, todos compareceram e foram divididos igualmente em 6 ônibus. Então olha só, o que foi feito com os funcionários da empresa? Foram divididos em 6 ônibus. Tá? Então, quantos funcionários tinha cada ônibus? O próprio problema já disse o que nós tínhamos que fazer, né? Dividir igualmente, né? Então, é uma divisão em partes iguais. Vamos lá. A gente tem uma divisão com o número de 3 algarismos, centena, dezena e unidade. Então, no resultado, vão ter que aparecer centena, dezena e unidade também. A questão é, eu consigo dividir 2 centenas para 6? Né? Lógico que não. 2 dividido por 6 vai dar 0. Então, eu já vou agrupar aqui e pegar o 27. Então, vamos lá. Quantas vezes o 6 cabe no 27? A gente sabe que 6 vezes o 4 dá 24. Né? Então, o 6 ele cabe 4 vezes no 27. 4 vezes 6, 24. Fazendo a conta de menos, vai sobrar 3 dezenas. E agora nós temos que abaixar, né, esse zero que está aqui, o zero das 0 unidades, e esse zero ele vai juntar com as 3 dezenas, vão formar 30 unidades. E aí eu tenho que pensar quantas vezes o 6 cabe no 30, né? Quantas vezes o 6 cabe no 30? Bom, se a gente pensar na tabuada do 6, 6 vezes 5 é 30, então o 6 cabe 5 vezes no 30. E vai sobrar alguma coisa? Não, tá? Então, quantos funcionários foram em cada ônibus? 45 funcionários. Bem tranquilo a primeira. Segunda questão. Leia a estimativa que o Rodrigo fez e responda. Então, o Rodrigo diz assim, quero distribuir 520 doces, colocando 5 doces em cada embalagem. Então, imagina lá a quantidade de doces que o Rodrigo tem, né? E aí ele vai colocar esses doces em embalagens que só cabem 5. Tá? Então, 5 doces em cada embalagem. Bom, ele disse que vai precisar só de 14 embalagens. Sinceramente, gente, se vocês acham que está certo, né, a estimativa que o Rodrigo fez está correta. Então, olha só. Se eu tiver 14 embalagens com 5 doces, cada uma, isso aqui vai dar 70 doces. Então, a estimativa do Rodrigo está errada, né? Então, está errada. Porque 5 vezes 14 é igual a 70 e não 520. Bom, se ele está errado, então qual é o resultado correto dessa conta? Né? Então vamos lá, ó. 520 eu vou dividir em grupos de 5, tá? Então eu vou dividir sempre em grupos de 5. Então é uma divisão em partes iguais. A gente tem um número de 3 algarismos, né? Unidade, dezena, centena. Então centena, dezena e unidade. Então aqui no resultado vão aparecer centena, dezena e unidade. Bom, eu começo sempre com a centena, né? Se eu pegar 5 centenas, eu consigo dividir para 5? Sim, né? Vai dar 1. 1 vezes 5 é 5, não sobra nada. Então 5 dividido por 5 dá 1 e resto 0. Aí olha só o detalhe, né? É aqui que a gente não pode esquecer. É aqui que pega muita gente e as pessoas acabam errando de bobeira. Eu tenho que dividir agora as 2 dezenas. Então eu vou abaixar as 2 dezenas do lado do zero, das 0 centenas que sobraram. Então eu vou abaixar as 2 dezenas. Abaixou, gente, tem que dividir. Quanto dá 2 dezenas dividido por 5? Quanto é 2 dividido por 5? É 0, né? 2 dividido por 5 dá 0. E vai continuar sobrando as 2 dezenas. Agora eu vou abaixar a unidade, vão formar 20 unidades. E 20 dividido por 5 a gente sabe que é 4, né? 4 vezes 5 dá 20. Então 20 dividido por 5 dá 4.
4 vezes 5 é 20 e não vai sobrar nada. Então deu 104, tá? 104 embalagens é a quantidade que o Rodrigo vai obter. Número 3. Calcule o quociente e o resto de cada divisão. Então vamos lá. Ó. Letra A. 364 dividido por 3. Aqui a gente começa dividindo a centena, né? Então eu vou fazer um pouco mais rápido agora, tá? Então vamos lá. Ó. 3 centenas dividido por 3 vai dar 1, né? E não vai sobrar nada, porque 1 vezes o 3 é 3, resto 0, certo? Vou abaixar a dezena. 6 dezenas dividido por 3 vão dar 2, né? Porque 2 vezes 3 dá 6 e não sobra nada. E aí eu vou abaixar o 4. 4 unidades dividido por 3 vai dar 1 unidade cada um e sobrar 3. Sobrar 1, desculpa, né? 1 vezes 3 é 3, 4 menos 3 é 1. Então, olha só, ele pediu o quociente e o resto. Então, o quociente é 121. Vou chamar só de Q, tá? E o resto é 1. Então, tá aí, a letra A tá feita. Vou ter que inserir um slide aqui depois. A letra B. A gente tem 624 dividido por 7. Então, vamos lá, 624 dividido por 7. Bom, eu já sei que não dá para eu dividir 6 centenas por 7. Eu já sei que vai começar com um 0 aqui. Que é optativo colocar ou não, tá, gente? Vou colocar aqui. Depois a gente vai agrupar, né, e formar o 62. 62 na tabuada do 7, vamos lá. Eu sei que 7 vezes 8 dá 56. E 7 vezes 9 dá 63. Então aqui eu vou usar o 7 vezes 8. Então 62 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7 é 56. E vai ter uma sobra aqui de 6 dezenas. Agora eu vou abaixar as 4 unidades, vou formar o 64. E o 64 dividido por 7 eu sei que vai dar 9, né? Se o 63 dividido por 7 dá 9, o 64 também. 64 dividido por 7 dá 9, só que vai ter sobra, né? 9 vezes 7, 63, resto 1. Tá? Então, 89 é o nosso quociente. 89 aqui é o quociente. E o 1 é o nosso resto. Deixa eu inserir um slide. Na letra C, a gente tem 941 dividido pelo 8. 941 dividido por 8. Então, nós começamos pela centena, né? Vamos começar dividindo aqui as 9 centenas por 8, que vai dar 1, né? Se eu tiver 9 canetas e vou dividir para 8 crianças, dá para eu dar uma caneta para cada criança e ainda sobra uma caneta, né? Então, 9 centenas dividido por 8 dá uma centena e vai sobrar uma centena ainda. Agora eu vou abaixar as 4 dezenas, formar o 14. 14 dezenas dividido por 8, olha só, eu sei que 2 vezes 8 é 16. Então não tem como dar 2 dezenas para cada um. Eu vou ter que dar uma só. Então 1 vezes 8 é 8. E vão sobrar ainda 6 dezenas. Agora eu abaixo as unidades. Ficaram 61 unidades. E eu vou dividir 61 por 8. Bom, se eu lembrar da tabuada do 8, eu sei que 8 vezes o 7 dá 56. E 8 vezes o 8 dá 64. Então, a gente tem aqui, ó, que 61 dividido por 8, ele vai ser igual a 7. Por quê? Porque 56 dividido por 8 dá 7. Então, 61 dividido por 8 também vai dar 7. Só que com o resto, né? Porque 7 vezes 8, 56. Vai sobrar aqui 5 unidades. Então, 117 é o nosso quociente. E o 5 aqui é o nosso resto. Bom, e a última é 1644 dividido por 4. 1644 dividido por 4. Estou repetindo para não esquecer. 1600, eu esqueci. 1644 dividido por 4. Então, vamos lá. A gente tem um número de 4 algarismos, né, com unidade de milhar e tudo mais. Então, a gente vai começar dividindo a unidade de milhar primeiro. Acontece que uma unidade de milhar, quando for dividir para 4, vão dar 0 unidades de milhar, tá? Então, aqui já foi o 0, já foi a unidade de milhar. Vou juntar a unidade de milhar com a centena e vou formar 16 centenas. 16 dividido por 4 dá 4, né? Se eu lembrar da tabuada do 4, 4 vezes 4, 16.
Então, 16 centenas dividido por 4 vão dar 4 centenas. E não vão sobrar nenhuma centena. Abaixando a dezena, 4 dezenas dividido por 4 dá 1, né? 4 balas, se eu dividir para 4 crianças, dá 1 bala cada criança. 4 dezenas dividido por 4 vai dar 1 dezena. E não vão sobrar nenhuma dezena. Aí abaixa a unidade, ficou 4 de novo. 4 dividido por 4 dá 1, não sobra nada. Então, o nosso quociente aí foi 411, né? 411 aqui é o nosso quociente, e o resto dessa divisão é zero. Ok? Então, continuando. Número 4. Descubra as medidas de comprimento. Luiz usou exatamente 6 metros de fita adesiva para cobrir todas as arestas de uma caixa com um formato que lembra um cubo. Tá? Então, vamos recordar aqui. Ó. As arestas são essas linhas aqui, ó, por onde está passando a fita amarela. Né? Então, o cubo ele tem os vértices que são o encontro das arestas. São esses pontos que eu estou desenhando aqui. Tá? E as arestas são as linhas que unem esses vértices. Bom, um cubo ele tem 12 arestas, tá? Tem que lembrar que tem algumas que ficam atrás, escondidas aqui. Então, se um cubo possui 12 arestas, isso é importante lembrar, tá? Então, ele tem 12 arestas, ele tem 6 faces e tem 8 vértices. Vamos lá. O Luiz usou 6 metros, então, para cobrir as 8 arestas. Letra A. Qual é a medida do comprimento total da fita em centímetros? Bom, então a gente sabe que a fita tem 6 metros. Mas eu não quero saber em metros, eu quero saber em centímetros. Né? Quantos centímetros tem essa fita? Aí, olha só, dá para a gente pensar da seguinte forma. Nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 6 metros vai ser 6 vezes 100 centímetros. Dá 600 centímetros. Essa é a resposta da A. 1 metro tem 600 centímetros. Na B, ele quer saber assim, quantos centímetros ele usou em cada aresta. Então, eu vou pegar os 600 centímetros e vou dividir em partes iguais, tá? Porque são 12 arestas, são 12 partes. Então, eu vou pegar os 600 e dividir por 12. Nós já sabemos que não dá para começar dividindo a centena. 6 centenas dividido por 12 dá 0, tá? Vou pegar a centena com a dezena, vai ficar 60. 60 dividido por 12. Eu tenho que pensar quantas vezes o 12 cabe no 60. E aí eu vou chutar aqui. 12 vezes 5 vai dar 60. Olha só, exatamente 60. Então o 12 ele cabe 5 vezes no 60 e não vai sobrar nada. Aí eu tenho que abaixar a unidade. Abaixou, tem que dividir, hein, gente? Não esqueçam. Abaixou o 0 aqui, tem que dividir o 0 para 12. Quanto dá 0 dividido por 12? Dá 0, né? 0 dividido por 12 é 0. Então, eu tenho que cada aresta tem 50 centímetros de fita. Tá? Se eu quiser verificar se a minha divisão está certa, basta fazer 12 vezes os 50. Né? 12 vezes os 50 dá exatamente 600. Tá? Então, é uma forma de verificar, né? Você pega o quociente e multiplica pelo divisor. Só, número 5. Em um condomínio de prédios há 1.020 apartamentos. Esse condomínio é formado por 5 prédios com o mesmo número de apartamentos, tá? Então, o mesmo número de apartamentos em cada prédio. Quantos apartamentos há em cada prédio? Então, olha só. Os 1.020 apartamentos não estão todos em um prédio só. Eles estão divididos em 5 prédios. Então, é uma divisão de partes iguais. Para a gente efetuar essa divisão, né? A gente começa tentando dividir uma unidade de milhar por 5, que vai dar 0. Aí a gente já agrupa a unidade de milhar com a centena. 10 centenas dividido por 5 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Não sobra nenhuma centena. Abaixando a dezena, ó, abaixou, tem que dividir, né? 2 dezenas dividido por 5 vai dar 0. E vão continuar sobrando as 2 dezenas. Vou abaixar o 0 aqui, vai formar o 20. 20 dividido por 5 dá 4. E não sobra nada, né? Quantas vezes o 5 cabe no 20? São 4 vezes. Tá? 20 menos 20 dá 0. Então, o resultado aí é 204 apartamentos em cada prédio. Número 6, gente. Foram distribuídos
15.600 brinquedos igualmente entre 30 creches. Quantos brinquedos cada creche recebeu? Então, olha só, distribuir já dá a ideia de dividir, né? Então, são 15.600 brinquedos divididos para 30 creches. Então, aqui a gente vai trabalhar agora com 30, com a tabuada do 30, né? Bom, a gente vai começar, né, como sempre, dividindo a maior ordem, que nesse caso é a dezena de milhar. Uma dezena de milhar, quando eu dividir para 30, vai dar 0. Aí eu vou dividir a unidade de milhar. Desculpa, vou juntar a dezena de milhar com a unidade de milhar, vão ficar 15 unidades de milhar. 15 dividido por 30 continua dando 0, certo? Então não adiantou eu juntar a unidade de milhar com a dezena de milhar. Então agora eu vou juntar até a centena. Então vamos formar 156 centenas. E aí eu tenho que pensar quantas vezes o 30 cabe no 156. Então eu começo a multiplicar, né? Eu acho que cabe 3 vezes. Vamos ver, 3 vezes 30, 90. Não, cabe mais que 3, né? Eu acho que cabe 5 vezes, professor. 5 vezes 30, 150, certinho, tá? Então 30 cabe 5 vezes no 156, só que ainda vai sobrar 6 centenas. Vão sobrar 6 centenas. Abaixando as 0 dezenas aqui, vão formar 60 dezenas. Agora eu tenho que pensar quantas vezes o 30, né, cabe no 60. Fácil, 2, né? Não precisa nem montar a conta. 30 mais 30, 60. 2 vezes 30 dá 60, não vai sobrar nenhuma dezena. Abaixou a unidade, tem que dividir, tá? Abaixou 0 unidades dividido por 30 vai dar 0. Então deu 520, certo? 520 brinquedos para cada uma das creches. Número 7, calcule o quociente e o resto de cada divisão. Então vamos começar lá, 853 dividido por 24. Pessoal, a gente começa então pela maior ordem, que é o 8 nesse caso, né? Então eu vou pegar aqui 8 centenas e tentar dividir por 24, eu sei que vai dar 0. Aí eu já agrupo a centena com a dezena, ficou 85. E agora eu vou pensar, quantas vezes o 24 cabe no 85? Será que cabe 3 vezes? Bom, 3 vezes o 24 dá 72. Cabe, 3 vezes cabe. Será que cabe mais que 3? 4 vezes o 24 vai passar de 85, deu 96. Então não cabe 4 vezes, cabe 3. 3 vezes 24 é 72. Vão sobrar aqui 13 unidades. 13 dezenas, desculpa. Abaixando as 3 unidades, formou 133. Agora eu tenho que pensar quantas vezes o 24 cabe no 133. Bom, se 4 vezes deu 96, vamos testar 5 vezes. 5 vezes vai dar 120. E se eu pegar mais uma vez, se eu pegar 6 vezes, vai passar de 133, vai dar 144. Então aqui, ó, o 24 ele cabe 5 vezes no 133. 5 vezes 24 é 120. E ainda sobra 13 unidades, tá? Então o nosso quociente, né, que era o que ele estava pedindo aqui. O nosso quociente, ele deu 35, né? Quociente 35. Então tá aqui o nosso quociente. E o resto da divisão deu 13, certo? Bom, a letra B. Bom, antes de fazer a letra B, gente, se eu quiser verificar se está certo, né? Eu já comentei na outra tela, mas se eu quiser fazer uma verificação, será que minha conta está certa? É só fazer 35 vezes 24, né? Se eu fizer 35 vezes o 24 e somar com 13, né, que foi o resto da conta, tem que dar 853. Então vamos lá, ó, 35 vezes 24, fazer uns 2 exemplos só, tá? 4 vezes 5 dá 20, põe o 0 sobe 2. 4 vezes 3 é 12, mais 2 que subiu, 14. Depois eu tenho que multiplicar o 2, né? Então 2 vezes o 5 dá 10. Primeiro põe o 0 aqui da dezena. Sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1 que subiu, 7. Então deu 840. Lembrando que eu tenho que somar esse número com o resto. Não tinha dado o resto 13? Então somando com o resto, deu 853. Então certinho, né? O dividendo que a gente tinha bateu aqui 853. Só vamos lá fazer a B? Então, deixa eu apagar aqui.
Na letra B é 1.260 dividido por 12. Então, eu vou começar escrevendo a minha conta aqui. 1.260 dividido por 12. E aí a gente vai começar pela unidade de milhar, que nós já sabemos que não dá. Não dá para dividir uma unidade de milhar para 12, vai ficar 0. Aí eu vou pegar a unidade de milhar e juntar com a centena, ficou 12. Quantas vezes o 12 cabe no 12? Uma vez só, né? Se eu tiver 12 balas para dividir para 12 crianças, vai dar uma bala cada um e não vai sobrar nada. Bom, agora eu vou abaixar as 6 dezenas. 6 dividido por 12 vai dar 0, certo? 6 dividido por 12 vai dar 0. E depois eu abaixo o 0, vai formar o 60. 60 dividido por 12, a gente já fez essa conta, né? O 12 ele cabe 5 vezes no 60, então vai dar 5 e não sobra nada. Então o nosso quociente aí foi 105, quociente 105 e o resto 0. Só se eu quiser verificar se minha conta está certa, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o resultado do quociente, né, o quociente aqui, e multiplicar pelo divisor e somar com o resto, que nesse caso é 0. Então, se eu fizer 105 vezes o 12, eu vou ver se meu resultado, se minha divisão está correta. Essa multiplicação tem que dar 1.260, né, que é o dividendo. 2 vezes 5, 10, põe o 0 sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 que subiu é 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Quando eu for multiplicar essa dezena que está aqui, né, lembrando que esse 1 vale 10, então eu começo colocando o 0 na unidade. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 0 dá 0, e 1 vezes 1 dá 1. Agora eu somo tudo isso, né? Somando os resultados, eu vou ter aqui 0, 6, 2 e 1. 1.260, como a gente tinha aqui, né, no dividendo. 1.260. Só a letra C, 8.064, eu vou dividir por 16. Então vamos lá. Ó. A gente já sabe que não dá para dividir as 8 unidades de milhar por 16, vai dar 0. Então a gente vai agrupar aqui e formar o 80, centenas. E aí eu tenho que pensar quantas vezes o 16, né, o 16 vai caber no 80. Quantas vezes o 16 cabe no 80? Ah, sei lá, eu acho que cabe 3 vezes, professor. Bom, 3 vezes o 16 dá 48. 3 é pouco, né? Vou pular para 5. 5 vezes 16 dá 80. Ok, então é isso, né? Então 16 cabe 5 vezes no 80 e não vai sobrar nada. Abaixou o 6, que são as 6 dezenas. Abaixou tem que dividir. Quantas vezes o 16 cabe no 6? Nenhuma vez. Né? 6 dividido por 16 vai dar 0. Aí abaixo o 4, ficou 64. Quantas vezes o 16 cabe no 64? Olha só, se eu já usei o 5 e o 3 e não apareceu 64, né? Então só pode ser 4. 4 vezes 6 dá 24, sobe 2, 64. Então 64 dividido por 16 dá 4, não sobra nada. Né? Então deu 504 com o resto 0. 504 é o quociente. Tá aqui o quociente. E o resto da divisão deu 0. Só aí a letra C, que é o 1.576 dividido por 25. A tabuada do 25 é mais tranquilo, né? Mais fácil de fazer. Então vamos lá, ó. 1.576 por 25. Bom, não dá para eu começar dividindo uma unidade de milhar para 25, vai dar 0. Se eu quiser dividir 15 centenas por 25, vai continuar dando 0. Não dá para dividir 15 para 25. Então a gente vai pegar logo 157. E aí eu preciso pensar quantas vezes o 25 cabe no 157. Então eu vou chutar que cabe 5 vezes. 25 vezes o 25 dá 125. Então não é 5 vezes. 25 vezes o 6 dá 150. Então, com certeza, o 25 cabe 6 vezes no 157. 6 vezes 25, 150. Sobram 7 dezenas. Agora eu vou abaixar as 6 unidades. Vai ficar 76. Quantas vezes o 25 cabe no 76? Bom, 25 vezes o 2 dá 50.
E 25 vezes o 3 dá 75. Então, cabe 3 vezes. 3 vezes 25 dá 75 e sobra 1. Tá? Então, deu 63 como quociente. Né? 63 é o quociente. E o resto aqui deu 1. Resto 1. Ok, gente? Tá dando para recordar aí? Vamos lá. Não cansem, não. Não desistam. Vamos em frente. E a gente consegue. Número 8. A Débora, ela tem uma banca de frutas na feira e ela quer vender 1.116 laranjas em dúzias. Então, olha só, ela vai pegar todas essas laranjas e vai dividir em dúzias. Lembrando que uma dúzia é 12, né? Agora responda, quantas dúzias serão formadas? Então, se ela pegar aqui 1.116 laranjas e dividir em grupinhos de 12, né? Qual vai ser o total de grupinhos que eu formo, né? Quantas dúzias eu consigo? Então vamos lá, não dá para dividir o 1 por 12, não dá para dividir o 11 pelo 12, eu vou logo pegar o 111, tá? Então percebam que eu nem vou colocar o zero lá no quociente. Quantas vezes o 12 cabe no 111? Então vamos lá, chutar. Cabe 7 vezes. 7 vezes 12 dá 84. Um pouquinho longe. Chutar para 9. 9 vezes 12 dá 18 sobre 1. Dá 108. Então é isso, né? Então o 12 ele cabe 9 vezes no 111. E ainda vão sobrar aqui 3 dezenas, né? 111 tira 108, fica 3. Se você preferir, você pode fazer as trocas necessárias aí, tá? Da subtração. Agora eu vou abaixar o 6, formou 36. Quantas vezes o 12 cabe no 36? Bom, 12 mais 12 é 24, mais 12 36. Então olha só, o 12 ele cabe 3 vezes no 36. 3 vezes 12 é 36 e não sobra nada. Portanto, a Débora conseguiu fazer 93 dúzias, né? Bom, se todas as dúzias forem vendidas a R$2, qual vai ser o preço? Quanto que a Débora vai ganhar? Bom, se ela tem 93 dúzias e ela vai vender todas por R$2, então é só multiplicar agora o 93 pelo 2, que dá R$186. Então esse é o valor que a Débora vai ganhar vendendo as laranjas. R$186. Laranjas, tá certo. 9, gente. Joaquim colocará 1.044 pêssegos em 18 caixas. Então ele vai pegar todos os pêssegos que ele tem e dividir, né, distribuir em 18 caixas com a mesma quantidade. Então é uma divisão, né, dos pêssegos pelas caixas. Então eu vou pegar ali 1.044, dividir pelo 18, tá? Eu já sei aqui que não dá para eu dividir uma unidade de milhar para 18, tá? Não adianta querer começar dividindo 1 para 18, que não dá. Se eu agrupar e tentar dividir o 10 pelo 18, vai dar 0 da mesma forma. Então, nesse caso, eu já pego logo o 104 e divido pelo 18. Então, quantas vezes o 18 cabe dentro do 104? Eu vou chutar que cabe 5 vezes. Porque 5 vezes 6, 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 18 dá 90. Será que cabe mais uma vez? 18 vezes o 6 dá 6 vezes 8, 48. Sobe 4, 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Deu 108. Então 6 vezes não dá, né? Mais 5 com certeza dá. Então o 18 ele cabe 5 vezes no 104. 5 vezes 18 deu 90. Né? E ainda sobraram aqui 14 dezenas. Agora eu vou abaixar as 4 unidades. Vai juntar com as 14 dezenas que tinha ali, vão formar 144. E agora eu tenho que pensar quantas vezes o 18 cabe no 144. Vou chutar que são 8. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 1 dá 8, mais 6, 14. Então são exatamente 8 vezes e não vai sobrar nenhuma unidade aqui, nenhum pêssego, né? Então, quantos pêssegos serão colocados em cada caixa? 58 pêssegos. Quantos pêssegos ela teria que colocar a mais em cada caixa para diminuir o número de caixas para 12? Bom, se ela quisesse colocar todos os pêssegos em apenas 12 caixas, então ela ia ter que pegar o 1044
e dividir por 12, não por 18, como a gente fez no item A, né? Opa, 12. Bom, não dá para eu começar dividindo 1. Não dá para eu dividir 1 para 12. Não dá para eu dividir o 10 pelo 12. Então, eu vou dividir logo o 104. E aí, eu tenho que pensar quantas vezes o 12 cabe no 104. Então, vamos chutar aqui que 12 cabe 7 vezes. A gente já fez essa conta, né? Dá 84, então não é 7. Será que são 8 vezes? 8 vezes 12 dá 96. E se eu pegar 9 vezes o 12, vai dar 18 sobre 1, 108. Então, o 12 cabe 8 vezes no 104. 8 vezes 12 vai dar 96. Fazendo a conta de menos. Ó, repara na organização, tá, gente? Tem gente também que errava isso ano passado, né? Fazer a conta de menos aqui, ó. Então, o 6 ficou embaixo do 4, o 9 embaixo do 0 e não ficou ninguém embaixo do 1. Bom, 6, eu tenho 4 dezenas, eu vou tirar 6, não dá, né? Tem que fazer uma troca. Então, a gente vai pegar daqui, vai ficar 10, troca daqui para lá, fica 9, aqui fica 14. 14 tira 6, dá 8, 9 tira 9, dá 0 e 0. Bom, sobraram 8 dezenas, agora eu vou abaixar as 4 unidades, vai formar 84. E a gente já sabe que o 12 cabe 7 vezes no 84. 7 vezes 12 é 84 e não sobra nada. Bom, então, se eu tiver 12 caixas, serão 87 pêssegos em cada caixa, certo? A pergunta não é quantos pêssegos vão ter em cada uma das 12 caixas, mas a pergunta é quanto a mais, né? A ideia de quanto a mais é uma ideia de comparação, não de medida, mas de quanto uma coisa é maior que a outra, né? Então, se eu quero saber quanto a mais, eu vou pegar aqui o 87, que é a quantidade de pêssegos de 12 caixas, e vou tirar 58, que é a quantidade de pêssegos das 18 caixas, né? Então, fazendo essa diferença, a gente tem quantos pêssegos vão ter a mais. Então, olha só, não dá, de 7 unidades, não dá para eu tirar 8, então eu tenho que fazer uma troca aqui, vão ficar 7 dezenas, 17 unidades. 17 tira 8, fica 9. E 7 tira 5, fica 2. Né? Então, se forem 12 caixas, cada caixa vai ter 29 pêssegos a mais, tá? Do que se fossem 18 caixas. Pessoal, número 10, calcule o quociente e o resto de cada divisão. Então, mais um exercício de divisão aí para a gente fazer, né, pedindo quociente e resto. 624 dividido por 7. Vamos lá. Então, não dá para eu começar dividindo 6 centenas para 7. Né? Não dá para eu dividir o 6 pelo 7. Sei que vai dar 0. Mas não precisa colocar. Então, eu vou pensar logo no 62. Como eu sei que na tabuada do 7 não tem o 62, né? Eu sei, por exemplo, que 7 vezes 8 é 56. E 7 vezes 9 dá 63. Então, eu sei que o 7 ele vai caber 8 vezes no 62, porque 8 vezes 7 dá 56. E ainda vai ter um resto aqui, né? Um resto de 6 unidades. Agora eu vou abaixar o 4, vão formar 64 unidades, que eu vou dividir por 3. Bom, o 7 ele vai caber 9 vezes no 64, porque 9 vezes 7 dá 63. E ainda vai sobrar 1 de resto, tá? Então, o quociente aqui, nesse caso, né, nesse exercício, o quociente é 89 e o resto é 1. Ok? Letra B, 406 dividido pelo 4. Então, olha só, 406 dividido por 4. Então, nós sabemos que nós devemos começar sempre pela ordem maior, que nesse caso são as 4 centenas. 4 dividido por 4 dá 1, né? E não vai sobrar nada. Então, se eu tiver 4 balas para dividir para 4 crianças, dá uma bala a cada criança e não sobra nenhuma bala. Agora eu vou abaixar 0 dezenas. 0 dividido por 4 vai dar 0, tá? E por último eu abaixo as 6 unidades. 6 dividido por 4 vai dar 1, só que vão sobrar 2 unidades aqui. Então deu 101 de quociente. Quociente 101 e o resto 2.
Só se eu quiser verificar se minha divisão está certa, eu posso usar a multiplicação, né? Basta pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto. Então, olha só, 101, que é o quociente, vezes 4, que é o divisor, dá 404. Aí eu somo com 2 no resto e vai dar exatamente o dividendo, né? Deu 406, que era o nosso dividendo desde o início. Ok? Só espero que vocês estejam pausando o vídeo aí para fazer antes do professor, né? E só conferir a resposta. Deixa eu limpar esse slide aqui, fazer a ceia de... Ops. Tudo volta. Eu vou aumentar um slide, fica mais fácil. Então vamos lá, ó. 2055 dividido por 5. 2055 dividido por 5. Então, olha só. Aqui não dá para eu começar dividindo duas unidades de milhar, né, pelo 5. Tá? Vai dar 0. Posso colocar o 0 aqui ou não, tanto faz. E aí eu vou agrupar, né, as duas unidades de milhar com 0 centenas, vão formar 20 centenas. E aí, quem sabe, quem conhece a tabuada do 5, sabe que 5 vezes 4 é 20. Portanto, o 5 cabe 4 vezes no 20. E não vai sobrar nada, né? 4 vezes 5, 20, resto 0. Abaixando a dezena, formou aqui 5 dezenas. E nós sabemos que 5 dividido por 5 dá 1 e não sobra nada, né? E abaixando as 5 unidades, ficou que 5 dividido por 5 dá 1. E de novo, não sobra nada. Então deu 411 como quociente. Quociente 411. E o resto, 0. E a última conta do exercício 10 é 1000 dividido por 4. 1000 dividido por 4. Então, a gente sabe que não dá para começar dividindo uma unidade de milhar por 4, vai dar 0. Posso colocar o 0 aqui ou não, é facultativo, isso, optativo. Vou juntar a unidade de milhar com a centena, vamos formar 10 centenas. E 10 dividido por 4, né? Quem conhece a tabuada do 4 aí sabe que 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 3 é 12. Então, não tenho 10 na tabuada do 4. Então, eu posso dizer que o 4 cabe 2 vezes dentro do 10. E ainda vão sobrar 2 unidades. 2 centenas, né? Abaixando as dezenas, ficaram 20 dezenas. 20 dividido por 4 vai dar 5, né? Então, quem sabe aí a tabuada, sabe que 4 vezes 5 dá 20. Então, 20... Aliás, o 4, né, ele cabe 5 vezes no 20. 4 cabe 5 vezes no 20, porque 5 vezes 4 é 20 e não vai sobrar nenhuma dezena. Abaixando a unidade, eu tenho que dividir. 0 dividido por 4 dá 0. Tá? Então, o quociente deu 250 e o resto deu 0. Bom, estamos terminando, gente. Aguenta aí. Jair quer distribuir igualmente 558 brigadeiros entre 9 bandejas, sem que haja sobras. Com quantos brigadeiros ficará cada bandeja? Então, o que o Jair vai fazer? Vai distribuir. Bom, distribuir é dividir, né? Vai dividir igualmente essa quantidade de brigadeiros em 9 bandejas. Então, é 558 dividido por 9. Vamos lá. Eu começo já agrupando, né? Pegar os 55, porque o 5 não ia dar para dividir por 9. Na tabuada do 9, quem conhece a tabuada do 9 sabe que 9 vezes 6 é 54. Então o 9 ele cabe 6 vezes no 55 e ainda sobra 1. Aí abaixando o 8, formou 18. Nós sabemos que o 9 cabe 2 vezes no 18, porque 2 vezes 18 dá 18 e não sobra nada. Portanto, a resposta é 62. Cada bandeja vai ficar com 62 brigadeiros. Só aqui calcule o quociente e o resto de cada divisão. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vamos lá. 93 dividido por 30. Bom, a gente sabe que o 30 cabe 3 vezes no 93 e ainda sobram 3 unidades. Então, o quociente é 3, o resto é 3. Tá? Quociente 3, resto 3. 66 dividido por 33. Bom, se você pensar, né, quantas vezes o 33 cabe no 66? 33 mais 33 dá 66. Então, ele cabe 2 vezes. Né?
2 vezes 33 é 66 e não sobra nada. Agora vamos lá no 77 dividido pelo 11. 77 dividido por 11. Quantas vezes o 11 cabe no 77? Então eu vou pensar, bom, 11 vezes 5, será que cai 5 vezes? Não, 11 vezes 5 dá 55. Para dar 77 só pode ser 7 vezes, né? 7 vezes 11 é 77. Então aqui o 11 cabe 7 vezes no 77 e o resto é zero, não sobra nada. Então por enquanto, né, a A deu quociente 3 e resto 3, a B deu quociente 2 e resto 0, e a C deu quociente 7 e resto 0. Vamos lá na letra D, né? Vamos para D. 87 dividido por 20. Bom, 87 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe no 87? Bom, 20 vezes 4 dá 80. Então, o 20 cabe 4 vezes no 87 e ainda vai sobrar 7 unidades. Então, quociente 4 e o resto 7. Vamos lá na letra E. 89 dividido por 40. Então, 89 dividido por 40. Vamos lá. Quantas vezes o 40 cabe no 89? É claro que é 2, né? Porque 40 mais 40 dá 80. Então, o 40 cabe 2 vezes no 89 e ainda sobram 9 unidades. Então, quociente 2, resto 9. Letra F. Quantas vezes 287 dividido por 41? Quantas vezes o 41 cabe no 287? Então, vamos testar, né? 41 vezes 5 dá 205. Então, cabe mais que 5 vezes. 41 vezes 7, olha só, dá exatamente 287. Então, o 41 cabe 7 vezes no 287 e não sobra nada. Então, o resto é 0 e o quociente é 7. 93 dividido por 31. Então, quantas vezes o 93 cabe no 31? Bom, 31 vezes 3 dá exatamente 93. Então, 31 cabe 3 vezes, né, no 93. Então, quociente 3, resto 0. 306 dividido por 51. Então, 306 dividido pelo 51. Vamos lá, ó, 306 dividido por 51. Quantas vezes o 51 cabe no 306? Então, eu vou fazer uma estimativa que, eu acho que cabe 4 vezes. Bom, 4 vezes o 51 dá 204, ou seja, cabe mais vezes, né? Então, vamos pular para o 6. 51 vezes 6 dá exatamente 306. Então, 51 cabe 6 vezes no 306 e o resto aqui é 0. Então, quociente 6, resto 0. Só a penúltima aqui dos 880 dividido pelo 22. Então vamos lá. Quantas vezes o 880 cabe no 22? Ou melhor, quantas vezes o 22 cabe no 880, né? Então vamos fazer algumas tentativas. Bom, primeiro a gente começa, né, pegando o 88 para 22. Então, olha só. 22 vezes 4 dá exatamente 88. Ok? Então ficou aqui, ó, 4 vezes 24 dá 88, não sobra nada. E aí eu vou abaixar o 0 e dividir 0 por 22, que vai dar 0. Não esqueçam de fazer essa divisão, quando abaixa tem que dividir. Então o quociente deu 40 e o resto é 0. E na última, da número 12, a gente tem 2.813 dividido por 13. 2.813 dividido por 13. Então, olha só, a gente começa logo com 28, né? Porque não dá para dividir 2 para 13. Quantas vezes o 13 cabe no 28? Bom, um pouquinho da tabuada aí, a gente sabe que 13 mais 13 é 26. Então, o 13 cabe 2 vezes no 28. E ainda vão sobrar 2 centenas aqui. Vou abaixar uma dezena, ficou 21. Quantas vezes o 13 cabe no 21? Bom, 2 vezes com certeza não. Então, vai caber uma vez só. 1 vezes 13 é 13. Fazendo a subtração aqui, as trocas necessárias, a gente vai ver que vai sobrar aqui
8 unidades. Agora baixa o 3, ficou 83. Quantas vezes o 13 cabe no 83? Então vamos testar aqui, né? Bom, 13 vezes 5 dá 65. Então cabe mais que 5, né? 13 vezes 6, 18. Sobe 1, dá 78. Então é isso que vai dar, né? O 13 ele cabe 6 vezes no 83. E ainda vão sobrar aqui, ó. Não vai caber aqui, mas vai sobrar 5, né, de resto. Então ainda vai dar resto 5 aqui quando eu fizer a diferença, a conta de menos, entre 83 e 78. Então o quociente 216 e o resto é 5. Ok? Pessoal, e a última questão. É a última? É, glória a Deus. Patrícia está lendo um livro que tem 126 páginas. Tá? Então esse é o total de páginas que ela lê, que tem o livro. E ela quer ler 7 páginas todo dia. Então todo dia ela vai ler 7 páginas. Então, se ela começou a leitura no dia 3 de outubro, que é o dia que está marcado aqui no calendário, né? 3 de outubro, quando é que ela vai terminar de ler o livro? Então primeiro a gente vai fazer a divisão das páginas do livro em grupos de 7, para saber quantos dias ela vai usar para ler esse livro. Então, olha só, não dá para eu começar dividindo uma centena para 7, então eu vou dividir 12 dezenas para 7. 12 dividido por 7, quantas vezes o 7 cabe no 12? Cabe uma única vez. Uma vezes o 7 é 7, né? E aí, fazendo a conta de menos, a gente percebe que vai sobrar 5. Abaixando o 6, formou 56. Então agora eu tenho que pensar quantas vezes o 7 cabe no 56. Quantas vezes o 7 cabe no 56. Então quem conhece a tabuada sabe que são 8, né? 8 vezes 7, 56. E o resto é 0. Então a Patrícia ela vai demorar 18 dias para ler um livro. Então não quer dizer que ela vai terminar de ler o livro aqui no dia 18, não, hein? Ela vai demorar 18 dias. Então vamos ver quando é que ela vai terminar. Então ela leu. Dia 3 é um dia. 2 dias no dia 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e finalmente 18. Então após 18 dias ela terminou o livro, então ela vai terminar aqui no dia 20, né? Então a resposta da número 13 é dia 20. A divisão deu 18, mas 18 não é a resposta é dia 20. Ok? Só eu sei que o vídeo ficou um tanto quanto grande, mas em contrapartida, essa semana foram só 3 vídeos. Então, espero contar com a colaboração de vocês, né, e o entendimento. Eram 5 páginas da apostila, por isso que demorou um pouco. Teve a parte da revisão, foram 3 exercícios, eu fiz um por um aqui, tentando explicar da melhor forma possível. Então, um abraço aí, até a semana que vem. Não esqueçam de fazer o formulário de matemática, tá? E lembrando que na semana que vem, quando eu postar as atividades, eu vou postar também a prova bimestral de vocês, que vai cair a unidade 2 inteira. Depois eu coloco a página certinho. Mas são as 4 operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Um abraço, até a semana que vem, gente.